Fala galera, beleza? Essa semana nós vamos mergulhar em uma reflexão profunda acerca do que conhecemos hoje como conceitos de Pilates, Core e principalmente a ativação do Powerhouse. Eu quero convidar você a abrir a cabeça sobre o modo como hoje o Pilates é ensinado e como os novos conceitos, as descobertas mais recentes, afetam de forma definitiva a maneira como nós olhamos para o Powerhouse. São estudos de 20 anos em que eu mergulhei de cabeça para entender e pude trazer aqui para você hoje. Para isso, eu estou disponibilizando de forma gratuita para você 3 aulas gravadas sobre as atualizações científicas do Powerhouse. Você já pode assistir todas elas agora, quantas vezes quiser. Essas aulas são apenas uma pequena parcela, uma introdução a este assunto tão fascinante e complexo. Eu vou ver no botão que está aqui abaixo. As vagas são muito limitadas, porque eu realmente quero dar atenção a todos na sala. Então, antes de começar essa aula gravada, não deixe de se inscrever. Beijão! Então, pessoal, antes da gente chegar no conceito do Powerhouse, a gente tem que começar a compreender da onde ele surgiu, de onde veio toda a conceitualização do Powerhouse, tá? Os estudos científicos começaram lá com Punjab, ok? Em 1980, 1960 a 80 mais ou menos, tá? Não vou saber precisar a data para vocês. Mas o estudo foi esse. Punjab, engenheiro mecânico, estudou como seria a estrutura de uma coluna fixa, no caso, ele como engenheiro, né? Então ele pegou o conceito das estruturas da engenharia e trouxe para o corpo humano. Obviamente, ele foi o primeiro a fazer isso, tem todos os méritos, mas a gente sabe que a nossa coluna é muito diferente de uma coluna estrutural de uma engenharia civil, ok? Então, olha só, e ele descobriu o seguinte, que a estabilidade da nossa coluna depende de 3 subsistemas, ok? Uma unidade de controle neural, um sistema nervoso que seja capaz de ativar um músculo certo na hora certa, ok? Além de uma unidade passiva, que seriam os ligamentos, as vértebras, a própria coluna por si só, e um subsistema ativo, que seriam os músculos da coluna vertebral, ok? Esses 3 em conjunto dariam a estabilidade, melhorariam a estabilidade da coluna. Porém, o que a gente sabe é que a nossa coluna, ela não é uma coluna ereta, né? Ela não é uma coluna reta como uma coluna de engenharia, ok? A nossa coluna tem curvaturas, ela tem angulações e conversões, vetores diferentes a cada vez que uma cifose é substituída por uma lordose, ok? Bergman, Punjab e todos esses que estudaram esse primeiro conceito aqui, eles têm uma proposta bem honesta, tá? Quem tiver curiosidade de visitar esse artigo, é um artigo que está gratuito, liberado na PubMed, no Pedro, tá? É um artigo difícil de se ler, um artigo bem denso, um artigo de um engenheiro, né, com muito cálculo, mas vale a pena, tá bom? A partir daí, em 1994, Paul Rogers, com a famosa pesquisa da antecipação postural, né, ele descobriu o quê? Primeiro, a pesquisa foi feita com os braços, ok? Então, movimentos lentos dos braços. Foi descoberto que um músculo em específico, o transverso do abdômen, ele se contraía 5 milissegundos antes da gente realizar movimentos lentos com os braços. Essa pesquisa ela foi repetida exaustivamente com as pernas, enfim. Logo, criou-se um login, né? Se eu posso dizer essa palavra na nossa área. Logo, criou-se um link de pensamento entre essas pesquisas, ok? Nada mais óbvio para Paul Rogers, no momento, o maior estudioso da coluna vertebral, né? 4 PhDs, mais de 20 mil artigos publicados, nível Gold. Então, assim, nada mais óbvio para Paul Rogers na época de que nós fortalecêssemos esse músculo de forma preferencial o transverso do abdômen, ok? Porém, e isso caiu como uma luva na mão de nós, nas nossas mãos, né? Profissionais do movimento em geral. Por quê? Porque
parecia a solução para todos os problemas, né? Então a gente fortalece a faixa abdominal, fortalece sobretudo o transverso, né? Pede para a pessoa levar o umbigo para as costas, pede para a pessoa contrair os multíferos, segurar o xixi, ou melhor, tem gente que usa o comando correto, que seria trazer o assoalho pélvico em direção à sua linha média, ok? E trazê-lo até o primeiro andar, ok? E aí também realizar o exercício durante a fase expiratória. Isso parecia para a gente ser a solução de todos os problemas. Se eu tenho uma coluna, um músculo que se contrai antes para estabilizar uma coluna, nada mais óbvio de ter essa contração exacerbada desse músculo, ok? Paul Rhodes falava na sua primeira pesquisa que com essa ativação do transverso é necessária para o aumento da pressão intraabdominal, gerando com isso uma alavanca de flexão no corpo, pré-compensada por uma alavanca de extensão. Ou seja, duas cordas aqui na frente me puxando e duas cordas aqui atrás me puxando. Isso significa que o mecanismo de estabilização, ele tem a ver com compressão, ele é compressivo. Então ele deve funcionar quando nós vamos executar algum movimento e ele deve deixar de funcionar à medida que nós não estamos nos mexendo. Para quê? Para que a pia volte aos seus valores normais e para que a gente não tenha essa compressão intervertebral. Beleza? O que aconteceu foi que, e aí foi criada a teoria da estabilização segmentar, ok? E nós abraçamos, nós tanto do Pilates, como o pessoal do treinamento funcional, os profissionais de educação física, todo mundo da área do movimento, chegou-se a um momento de pedir o core para efetuar tudo, né? Pedir a ativação do powerhouse para tudo. Porém, eu quero que vocês entendam aqui, existe uma diferença muito grande, tá? Paul Rhodes concebeu essa teoria da estabilização segmentar que eu acabei de citar para vocês, resumidamente do que consta, em 94. Joseph Pilates desenvolveu desenvolveu o seu método, tá? Lá na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, existem pouquíssimas chances históricas do conceito da estabilização segmentar desenvolvido por Paul Rhodes em 1994 ser o mesmo proposto por Joseph lá na Primeira Guerra Mundial. E isso também é questionável, tá? Vou sair agora do âmbito científico e vou falar um pouquinho de história para vocês, tá? Joseph, como um grande gênio, ele escreveu somente 2 livros, na qual em nenhuma dessas obras a gente encontra a palavra powerhouse escrita, ok? Joseph nunca pronunciou a palavra powerhouse. Como um grande gênio é ótimo, como um grande gênio, Joseph pegou e passava o dia desenvolvendo exercícios, criando exercícios, com a mente criativa e genial que ele tinha. E pouco ele anotava, né? Quando Joseph morreu, Clara, junto a Romana, junto ao Ron Fletcher, enfim, todos os elders dele sentiram a necessidade de colocar um método no papel, né? Precisaria se estabelecer regras, conceitos, enfim. Ou seja, já começa daí o primeiro equívoco. Joseph nunca falou a palavra powerhouse, ok? Todos os conceitos descritos no método Pilates foram concebidos pela Romana. Não estou dizendo que a Romana estava errada ou certa, tá? Estou simplesmente dizendo que Joseph nunca pronunciou a palavra powerhouse, nem tampouco centralização. Os princípios foram desenvolvidos por Romana. Romana, a gente sabe, excepcional profissional, ok? Mas foi desenvolvido por ela junto aos outros elders que contrataram uma escritora, uma romancista, para desenvolver o método Pilates e colocá-lo no papel. Beleza? Então, os conceitos do método Pilates não foram escritos pelo Joseph, ok? Centralização, respiração, não foram escritos por Joseph Pilates, beleza? Então, galera, só para ficar claro, cientificamente é muito pouco provável que tenha acontecido esse encontro entre Joseph e Paul Rhodes. E, historicamente, esse encontro nunca aconteceu, tá? Por quê? Porque quando Joseph morreu, Paul Rhodes tinha meses, tá? Joseph morreu em Nova York, Paul Rhodes nasceu em Queensland.
Então é muito pouco provável que esse encontro tenha acontecido. Eu quero convidar vocês, então, a fazer uma reflexão nesse momento, né? E a gente pensar e fazer uma viagem histórica e tentar descobrir aonde que foi juntado ao método Pilates o conceito da estabilização e ao treinamento funcional também a teoria da estabilização de Paul Rhodes, tá? Eu fui à busca de tudo isso, eu posso explicar para vocês cientificamente o que aconteceu e historicamente, dentre várias conversas que tive com Kate Corey, Glaucia Adriana, enfim, diversos profissionais dos quais eu admiro, Máximo Lombardozzi, que me explicou demais sobre as pressões intraabdominais. E hoje, o que eu tenho para dizer é que a teoria da estabilização segmentar não é utilizada nem pelo próprio Paul Rhodes. Eu estive com Paul Rhodes em Berlim no final do ano passado, tá? Paul Rhodes hoje estuda a sensibilização central. Paul Rhodes já tem uma entrevista dele em que ele mesmo disse que o conceito da estabilização é muito maior do que essa gama de músculos que passam abaixo do diafragma, né? Que tem como teto o diafragma, tá? Então a gente precisa começar a abrir os olhos para a ciência, começar a entender o que a ciência está dizendo para a gente, tá? E perceber que o conceito da estabilização não é mais utilizado. Por que não é mais utilizado? Porque acabou por gerar troncos rígidos, troncos extremamente rígidos. Hoje em dia, eu já fiz isso muitas vezes, a gente pede para o nosso aluno, inclusive, correr com o abdômen contraído. Existem estudos que dizem que saltar, né, a corrida, ela é uma repetição de saltos, ok? Saltar com o abdômen contraído aumenta em 20 vezes a força solo. Olha só. Então, a gente pode estar aumentando o impacto na corrida quando a gente está com o powerhouse acionado. E pior ainda, a gente pede para o nosso aluno andar com o powerhouse acionado o tempo todo. Beleza, galera? Vamos refletir um pouco sobre isso, porque essa contração excessiva do powerhouse também pode aumentar a pia e trazê-la e mantê-la aumentada cronicamente, que esse é o grande problema. Mantendo essas duas alavancas, como eu falei antes, de flexão e extensão, num comportamento de compressão da coluna, ok? Que vai gerar um maior desgaste e um maior aceleramento no envelhecimento da coluna, das vértebras, beleza? Dos discos e de todas as partes moles. E aí, fez sentido para você? Começou a abrir a mente em torno do que nós conhecemos hoje como Powerhouse? Essa foi só a primeira aula. Nós ainda teremos mais 2 aulas gravadas e poder tirar suas dúvidas lá, ao vivo, diretamente comigo. Se você ainda não se inscreveu, você precisa clicar no botão abaixo agora. Na próxima aula, eu vou falar sobre o transverso e o controle motor. Te vejo lá!